O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Lembra-te que a flor mais delicada é a que murcha mais depressa e perde o seu perfume. Livra-te, portanto, de caminhar pelo espírito do sabor, pois serás inconstante. Procura antes um espírito robusto, desapegado de tudo, e encontrarás suavidade e paz em abundância, porque a fruta mais saborosa e duradoura apanha-se nas terras frias e secas. São João da Cruz. Das Sicuras Espirituais. Santo Afonso Maria de Ligório. Pôs-me em desolação, afogada em tristeza todo dia. Livro das Lamentações, capítulo 1, versículo 13. O Senhor prova os que amam com securas e tentações. Quando, pois, te achares em tal provação, não percas a coragem, mas entrega-te em inteiro abandono à misericórdia divina. Faze continuamente atos de humildade e de resignação, confessando que merece ser tratado assim e ainda pior. Não omitas sobretudo nenhuma das tuas boas obras e orações, muito embora as faças sem satisfação e contra a vontade. Virá o tempo em que serás bem pago por tudo. Diz São Francisco de Sales que a verdadeira devoção e o verdadeiro amor de Deus não consiste em sentir consolações espirituais nos exercícios de piedade, mas em ter uma resolução de só querer fazer aquilo que Deus quer. É só para este fim que devemos orar, comungar, praticar a mortificação e qualquer outra virtude que agrada a Deus, muito embora façamos isso sem satisfação alguma e no meio de mil tentações e aborrecimentos de espírito. Pelas sicuras e tentações, diz Santa Teresa, o Senhor experimenta os que o ama. Posto que a secura continue durante toda a vida, não deixe a alma de orar. Virá tempo em que será paga por tudo. Segundo o aviso dos mestres da vida espiritual, devemos, no tempo da desolação, exercitar-nos principalmente em fazer atos de humildade e de resignação. Não há tempo mais próprio para conhecermos a nossa fraqueza e miséria, como quando na oração estamos áridos, aborrecidos, distraídos e desgostosos, sem fervor sensível, mesmo sem desejo de progredirmos no amor divino. Então a alma diz: vede como sou incapaz de fazer qualquer ato de virtude. Ela também deve ter a resignação e dizer: meu Deus, deixai-me ficar nesta escuridão e aflição. Seja sempre feita a vossa vontade. Não desejo consolações. Basta-me estar aqui para vos agradar. E assim deve ela perseverar na oração todo o tempo determinado. A maior pena, porém, das almas amantes da oração, não é tanto a secura, como a escuridão, na qual a alma se vê privada de toda a boa vontade, e tentada contra a fé e contra a esperança. Eis porque nesse tempo a solidão lhe é um horror, e a oração lhe parece um inferno. Então ela deve criar coragem e lembrar-se que esses temores de ter consentido na tentação ou na desconfiança, não são senão temores vãos e tormentos da alma, e não atos da vontade, e por isso são isentos de pecado. No tempo da desolação e escuridão não quer a alma assegurar-se de que está na graça de Deus e isenta de pecado. Tu então queres saber e estar certo de que Deus te ama, mas nesse tempo, Deus não te quer o fazer conhecer. Quer que te apliques a humildade, a confiança na sua bondade, e a resignação à sua vontade.
Tu então queres ver, e Deus não quer que vejas. A este respeito de São Francisco de Sales que a resolução que tens ao menos com a ponta da vontade de amar a Deus e de lhe não dar deliberadamente o menor desgosto, te afiança que estás na graça de Deus. Neste tempo, abandona-te todo nos braços da misericórdia divina. Protesta que não queres outra coisa senão Deus e sua santa vontade, e não temas. Quanto agradam a Deus os atos de confiança e de resignação feitos no meio dessas trevas pavorosas. Santa Joana de Chantal sofreu pelo espaço de 41 anos penas interiores, acompanhadas de tentações horrorosas e do temor de estar em pecado e abandonada por Deus. Pelo que dela dizia São Francisco de Sales, que a sua bendita alma era como um músico surdo, que canta bem, mas não pode gozar da voz, porque não a ouve. A alma que é provada pelas securas, por mais densas que sejam as trevas em que se acha, não deve desanimar. Confie no sangue de Jesus Cristo, e resigne-se à vontade divina. Se Jesus se manifesta, agradecei, e se oculta, agradecei também. Tudo é brincadeira de amor. A Virgem clemente e piedosa continue alcançando-vos da inefável bondade do Senhor a força para ultrapassar até o fim tantas provas de amor que vos concede. Eu vos desejo que chegueis a morrer com Jesus na cruz e que possais exclamar nele docemente: tudo está consumado. Santo Padre Pio. Se ele se apartou de ti por algum tempo, foi sem dúvida para que o pudesses reaver para sempre. Epístola a Filemon capítulo 1, versículo 15. É necessário manter o coração aberto para o céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho. Santo Padre Pio. Agrada mais a Deus a alma que, na aridez e provações, se sujeita à razão do que àquela que, sem dela fazer caso, tudo faz a seu bel prazer. São João da Cruz. As trevas que às vezes obscurecem o céu de vossas almas são luz. Por elas acreditais na obscuridade e tendes a impressão de vos encontrardes no meio de uma sarça ardente. Com efeito, quando a sarça arde, o ar se enche de nuvens e o espírito desorientado teme não ver nem compreender já nada. Mas então Deus fala e se faz presente à alma, que ouve, entende, ama e treme. Não espereis, pois, ao Tabor para ver a Deus, quando já o contemplastes no Sinai. Santo Padre Pio. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.